Vamos bater um papinho legal hoje? Ontem eu passei o dia todo ministrando um curso presencial. Eu faço alguns cursos presenciais, especialmente de um método chamado GTD, que é um método de produtividade que eu uso. Eu tento focar mais nos cursos online para a vida organizada, mas os cursos de GTD, eles necessariamente precisam ser feitos presencialmente, porque é uma regra do autor do método. Então, ontem foi um desses cursos, foi o dia todo, chama-se GTD nível 3, são 3 níveis. Ontem foi o nível 3, que tem como tema foco e direção. A gente fala sobre os horizontes mais elevados, objetivos de curto, médio e longo prazo, propósito, princípios, enfim. Foi um dia muito gostoso, das 9 às 6, uma turma com 13 pessoas. Foi meio bacana o curso, assim, de modo geral. E por que eu tô falando isso? Porque essa semana, como toda semana, eu faço uma leitura cíclica desse livro aqui que se chama Ready for Anything, do David Allen. Foi o segundo livro que ele publicou. O David Allen é o autor do método GTD. E tem aqui, então, 52 princípios de produtividade relacionados ao método GTD. E como a gente tem 52 ou 53 semanas todo ano, então eu gosto de ler ciclicamente. Então, por exemplo, a gente está entrando agora na semana 46 do ano de 2019. Então eu venho aqui e leio o capítulo 46, que no caso é este aqui, né? Eu li agora, hoje, domingo, e tem muito a ver com uma coisa que eu falei ontem no curso, e eu achei que valeria a pena gravar esse vídeo aqui pra vocês, que é uma reflexão, e eu acho que uma reflexão interessante de fazer no domingo, que ele fala assim que quanto mais distante o horizonte, mais suavemente você se move. O que ele quer dizer, né? Eu gosto de usar a analogia da bicicleta. Quando a gente tá andando de bicicleta, né, e desequilibra, a gente vai pro lado assim com o guidão, vira rápido, né, porque os movimentos são mais curtinhos. Porque a gente tá numa distância mais curtinha das coisas. Agora, se você for imaginar um transatlântico que tem que virar, dar a volta, né, imagina só, ele não pode dar um cavalo de pau, ele tem que fazer uma volta lá na frente enorme pra voltar. O que isso quer dizer, né, quando ele fala essa frase? Quando a gente vai pensando mais a longo prazo na nossa vida, então daqui a 2 anos, 5 anos, 10, 20 ou mais anos, a tendência é que a gente tenha menos conteúdos específicos e em termos de volume nessas listas ou nesses conteúdos mesmo, assim, tipo, quando você pensa em propósito de vida, por exemplo, você vai ter um, vai ter dois, três. Mas quando se fala de projetos e coisas que você revisa semana a semana, você vai ter mais de 30 a 100, segundo David Allen, né? E coisas para fazer no dia a dia, você acaba tendo muito mais coisa. Então, quanto mais você eleva o seu horizonte, mais suavemente você se move. Então, se você planeja, por exemplo, construir uma carreira ou mudar de carreira, ou você quer, em termos de finanças, construir independência financeira, ou você quer construir uma família, né? Tudo isso que é uma construção é mais de médio a longo prazo, é uma curva que você tem que fazer do transatlântico, assim, não é uma coisa rápida, não é uma coisa radical. Às vezes a nossa vida ocasiona uma mudança radical, mas não é disso que eu tô falando aqui, eu tô falando das construções que a gente faz. Vou trazer um exemplo bem pessoal. No ano passado, para quem me acompanhou bastante por aqui, eu passei por uma perda irreparável, assim, que foi a morte da minha avó. Ela, desde o final de 2017, ela fez uma cirurgia, aí teve uma série de complicações, ela ficou internada no hospital, então tinha aquela rotina de UTI, de ficar alternando, né, o pessoal da família, quem ia, quem não ia, ficar no hospital, e ela acabou falecendo por uma infecção generalizada que ela teve. Isso foi em maio, na segunda quinzena de maio, e foi muito devastador para mim isso, né, a minha avó, eu cresci com ela praticamente assim, ela foi praticamente uma segunda mãe pra mim e foi muito devastador na época. E eu lembro que uma das coisas que me fizeram fazer voltar a me sentir eu mesma, voltar a me sentir a Thaís, foi pegar e em algum momento, sei lá, um mês depois, 2 semanas depois, não lembro exatamente quando, eu fui revisar esses meus horizontes mais elevados, que seriam Horizonte 5 no GTD, que a gente chama de propósito e princípios. Horizonte 4 é visão. Horizonte 3, metas e objetivos, até 2 anos, que eu quero que seja verdade na minha vida em até 2 anos. Horizonte 2, áreas de foco. Horizonte 1, projetos. E aí chega no térreo, que são calendário e próximas ações de modo geral. Mas o fato de ter revisado o Horizonte 5 primeiro, né? Qual é o meu propósito, quais são meus valores, meus princípios, quem sou eu, quais meus pontos fortes, coisas que me inspiram,
Depois, revisar o Horizonte 4, que foi pensar nas coisas de médio a longo prazo da minha vida, as coisas que eu estava construindo para mim, e pensar que eu tinha, sim, a médio e longo prazo, esse cuidado com a família, que envolve minha mãe, que envolvia minha avó. Então, poder revisar tudo isso e revisar o Horizonte 3, que são os objetivos de curto prazo, ou seja, que eu quero que seja verdade na minha vida em até 2 anos. Eu imaginei, naquela época, eu tinha a percepção de que a minha vida estava completamente parada e travada, que eu não estava conseguindo andar com nada, porque eu estava muito chateado, me sentindo muito mal. E ter feito essa revisão me fez ver que, na verdade, essas coisas maiores que eram importantes, elas continuavam caminhando, elas continuavam andando, seguindo adiante, especialmente os objetivos de curto prazo e os de médio prazo, né? Então, poder ver que coisas que eram realmente importantes, elas continuavam andando, elas não iam ser impactadas por um momento que eu estava passando, porque a curva era maior, a curva que eu tinha que fazer. Um exemplo foi o próprio mestrado. Né, eu comecei meu mestrado no início de 2018. Quando aconteceu isso, eu considerei sair do mestrado, porque eu não estava com cabeça, eu estava triste, né, eu não estava com cabeça, mas em algum momento, refletindo sobre isso, eu pensei que o mestrado era uma das coisas que estavam me deixando feliz, estavam me distraindo daquela situação. Então eu resolvi manter. E essa resolução só veio dessa revisão que eu fiz, de pensar, poxa, calma, você levou tanto tempo, né, para se planejar para entrar nesse mestrado, e agora que você entrou, você tem ainda 1 ano e meio pela frente, ou quase 2 anos pela frente, depois de tudo isso que aconteceu. Dá para você fazer, tenta focar no mínimo viável, né, naquilo que você consegue fazer nesse meio tempo, mas não perde de vista essa perspectiva de que leva até 2 anos para você concluir esse mestrado, então você não tem que resolver nada agora. Eu falo isso para o mestrado, mas também serve para qualquer outra área da minha vida. Estou dando um exemplo só para ilustrar mesmo, mas isso aconteceu para todas as áreas da minha vida: família, a casa, né, finanças, saúde, lazer, enfim. Quando eu olhei esses objetivos de curto, médio e longo prazo, isso me ajudou a tirar um pouco essa pressão que eu tinha do momento de querer resolver a minha vida. Tinha que respeitar meu momento, eu tava triste, não tava afim de ficar resolvendo coisas, eu queria deixar algumas coisas em stand-by para eu conseguir focar nos meus sentimentos e voltar a ficar bem. E ter revisado isso naquela época foi muito importante. E aí, lendo, né? Daí, ontem, no sábado, eu falei isso para as pessoas e dei exatamente esse exemplo. E várias outras pessoas compartilharam coisas, situações parecidas, né? Que às vezes a gente se perde tanto no caos do momento que a gente perde um pouco a perspectiva. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu falo para você não se preocupar muito assim com o caos momentâneo, né? Para ter perspectiva, especialmente uma mãe que acabou de ter um filho e fala assim, Thais, não consigo estudar, não consigo fazer minhas coisas porque meu filho é muito bebezinho ainda. Então, ajuda, né, quando a gente desenvolve essa perspectiva da vida, porque ajuda a gente a ver que a gente passa por situações temporárias o tempo inteiro e a gente tem que saber administrar essas situações temporárias para a gente conseguir não se sentir tão frustrado e também conseguir montar um planejamento um pouco mais factível daquilo que dá pra gente fazer ou não. Agora, eu acho que um ponto que a gente não pode ignorar e que o David fala aqui nesse capítulo 46 do livro, ele fala algumas coisas bem interessantes, né? Então, pra gente sempre pensar que alguns incômodos que a gente tem com coisas que estão acontecendo atualmente na nossa vida, eles podem refletir algo maior. Então, será que você tem feito alguma coisa, né? Ele fala isso aqui em algum parágrafo. Ele fala: o que você tem feito regularmente hoje em dia na sua vida que não tá te deixando tão inspirado ultimamente, que não tá te fazendo tão bem, sabe? E eu acho que é importante que a gente aprenda a identificar esses diversos incômodos, porque não é porque a gente tá passando por uma determinada fase na vida que a gente também tem que aceitar situações ruins. Então, às vezes a gente tendo um pouquinho mais de perspectiva, a gente consegue ter uma noção maior do que é prioridade e aí a gente consegue analisar o nosso presente com um pouco mais de frieza para tirar aquilo que não está acrescentando em nada, sabe? Sei lá, desde um jornal que você assina, uma revista que você lê e que você não curte mais, e aí você poderia estar investindo seu tempo lendo outras revistas de interesse que você tem agora, ou sites, ou vídeos, canais no YouTube, vendo palestras do TED, fazendo algum curso, ou até pessoas no seu círculo de amizades, né? Então, assim, pessoas que não te agregam em mais nada e você continua mantendo um relacionamento, sendo que existem outras pessoas que talvez você consiga se relacionar melhor, que te façam bem,
que você não está investindo tempo. Então, a gente refletir sobre a nossa vida, porque às vezes a gente está tão imerso no caos, tão imerso na situação, que a gente não consegue ter essa visão tão aproximada. Mas a gente pensar em perspectiva, pensar que as coisas continuam sendo construídas em curto, médio e longo prazo, e que a gente pode estar passando por algum caos momentâneo, e isso dá essa perspectiva, então deixa a gente um pouquinho mais tranquilo com relação ao que está acontecendo, e também permite que a gente veja o nosso dia a dia com novas lentes. Porque aí a gente aprende a identificar aquilo que não conversa com essas prioridades que a gente quer alcançar. A gente aprende a focar mais no nosso dia a dia naquilo que realmente importa. Enfim, papo profundo, né? Imaginei que seria uma discussão interessante pra gente fazer aqui no domingo. Espero que você goste. Aqui a gente não. Eu trago dicas de organização, vocês sabem disso. Trago dicas mais pontuais, dicas rapidinhas, mas também tem vídeos mais reflexivos, que é muito importante que a gente reflita sobre a nossa vida. E quando a gente fala em gestão do tempo, a gente está falando em gestão da vida, gestão do tempo de vida que a gente tem. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha levantado boas reflexões para você e eu espero que você se sinta abraçado ou abraçada. Caso você esteja passando por um momento meio caótico, tenta pensar um pouquinho mais em médio e longo prazo, porque para ver se você não está avançando nessas coisas que demandam uma curva maior, né, a curva do transatlântico aí, e às vezes você fica se cobrando tanto, né, por uma questão mais imediata que você não está conseguindo dar conta e tal. Às vezes você não precisa dar conta. Às vezes você continua fazendo o que você está fazendo, você consegue tirar algumas atividades porque você tem suas prioridades mais claras. Tá, então, queria ouvir de você o que você acha dessa reflexão que eu acabei de falar aqui. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal se você quiser receber mais conteúdos como esse. Assim você ajuda bastante o canal a crescer. A gente está aí na meta para alcançar os 100 mil inscritos. Isso é muito importante para o canal porque vai permitir que cada vez mais eu possa me dedicar a esse conteúdo aqui, atraia marcas para fazer vídeos patrocinados para vocês, algumas ações interessantes. Então, se você quiser que isso aconteça, dê seu apoio, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Tchau, então, boa semana e até o próximo vídeo.